Olá, bom dia para você, estudante do sétimo ano. Eu sou o professor Rafael. Algumas semanas a gente não teve aula por conta da semana de estudos intensivos e também a semana de recesso, semana passada. Mas hoje estamos voltando com a aula ao vivo aqui para o sétimo ano. Sejam bem-vindos e vou convidar você para ver o tema da nossa aula de hoje, que é Can you interview a classmate? Ok? Esse conteúdo tá no material de vocês, no livro didático, tá bom? E aí agora a gente vai ver alguns pontos importantes dessa unidade. Então, para a aula de hoje, como de praxe, nós vamos precisar do seu caderno, do seu lápis ou caneta e o seu currículo em ação aí com você, para você poder seguir o conteúdo, tá certo? Nossas habilidades de hoje estão na tela. Vocês podem verificar com mais calma no material essas habilidades, mas são as habilidades 02 e 04 e o nosso objeto de conhecimento: ouvir e compreender um trecho de entrevista em um talk show, aprender e usar yes/no questions e WH questions, e também criar perguntas e entrevistar um colega, tá certo? E aí, fazendo uma retomada, né, uma breve lembrança da nossa última aula, nós lemos um texto para entender a sua ideia geral, né, ou também para entender uma específica informação. Nós também entendemos e usamos that is e that are, que na verdade foi uma proposta de revisão para a nossa semana de estudos intensivos. Então a gente retomou alguns conteúdos e também expressamos e também percebemos o intercâmbio de opiniões dentro de um texto. E também expandimos o nosso vocabulário com as nossas leituras realizadas nessa aula. Seguindo, hoje, no final dessa aula, né, vocês estarão aptos a ouvir e entender um trecho de um talk show, né, uma entrevista de um talk show, aprender e usar yes/no questions e WH questions. A gente vai entender um pouco como que funciona essa diferença entre WH questions e yes/no questions. E também vamos criar perguntas para entrevistar, né, e entrevistar um colega da turma. E aí, começando aqui na Lesson 2, Can you interview a classmate? Nós podemos observar esta imagem. Aqui nós temos um programa americano no qual acontecem algumas entrevistas, e nós temos uma informação aqui nesse quadro amarelo. Plus Culture. Kunal Nair é um ator indiano britânico. Filho de pais indianos, ele nasceu em Londres e cresceu em Nova Delhi, mudando-se mais tarde para os Estados Unidos. Ele tornou-se famoso por interpretar o Raj na série cômica The Big Bang Theory. Acho que vocês devem conhecê-lo por conta da série, que é muito famosa, e ele é muito legal também na série, tá bom? Então nós temos aqui uma primeira proposta, uma primeira imagem que você vai observar, e nós temos também um quiz que eu vou perguntar para você. Observando a cena que vimos no slide anterior, na qual temos um entrevistador prestes a receber um convidado e ao lado uma legenda do vídeo, circule a opção correta para completar as frases. Então a gente vai ter 3 quizzes a respeito desta imagem que a gente viu no slide anterior, tá bom? Então, letra A. Esse tipo de programa de entrevistas é chamado de quê? Letter A, quiz show. Letter B, talk show. Or letter C, reality show. 30 segundinhos, daqui a pouco a gente retorna.
Voltamos e muito bem, a maioria de vocês colocou a opção B, né? Talk show, very good. Agora nós vamos aproveitar, né, e já vamos para o segundo quiz. Letter B. Nesse tipo de programa é comum haver sempre um pouco de letter A, humor, letter B, drama, or letter C, desentendimentos. 30 segundos, daqui a pouco a gente retorna. Voltamos com a nossa segunda enquete e vocês também acertaram essa resposta, então a maioria de vocês colocou a letra A, humor, e é isso mesmo, né? Nos talk shows as entrevistas são bem humoradas sempre, né? E no terceiro quiz, Kunal Nair é letter A, o entrevistador, letter B, o entrevistado ou letter C, o espectador. 30 segundos. A maioria de vocês colocou a letra A, o entrevistador. Mas no caso, o Kunal Nair, que é o ator lá da série The Big Bang Theory, ele foi o entrevistado. Então o correto seria letter B, ok? O entrevistado. E aí, nós vamos ouvir agora um áudio, tá? Esse áudio, ele está disponível para vocês aí no material do Currículo em Ação. Atividades de listening, que são essas atividades de ouvir, geralmente elas pedem um tempo maior para você poder assimilar a informação, entender o que está sendo dito, principalmente pelo fato da gente estar lidando com uma segunda língua, né? Então, aqui na nossa aula ao vivo, a gente vai fazer essas atividades, às vezes, só que como vocês têm acesso aos áudios, então vocês podem retomar isso na sala de aula com o professor de vocês, tá bom? Mas vamos fazer também essa experiência aqui, tá? Então, nesse exercício, a gente vai fazer o quê? Vamos até grifar aqui para vocês verem. Listen to the first part of the interview and match the questions and answers, ok? Então a gente vai ouvir a primeira parte da entrevista do ator lá no talk show e vamos tentar ligar essas questões com as respostas, tá certo? Então vou colocar aqui o áudio para vocês e vamos ouvir. Let's play a little game of if you only knew. Okay. What's the best part about being famous? It's easy to get a restaurant reservation. Worst part about being famous? People bug you when you're eating dinner. If not acting, then what? I would like to do what you do. You'd be good at it. I could tell. Thank you. If you could have lunch with one person from history, yes, who would it be? Mahatma Gandhi. Where would you take him to lunch? Where would he want to go to lunch? We'd probably eat at home. I'd cook him a nice vegetarian meal. Muito bem, voltamos. Então, a gente fez uma audição dessas questões com as suas respostas e vamos ver agora o que a gente conseguiu entender desse áudio, né? Então, ali, letter A, if not acting, then what? Né? Então, se ele não fosse um ator, se ele não atuasse,
qual seria a resposta provável aqui que se encaixaria a essa questão, né? Então, por exemplo, nessa primeira possibilidade de resposta, it's easy to get a restaurant reservation, né? Então, é fácil para ter uma reserva num restaurante. Então, não seria a resposta que a gente está encontrando lá para a questão A. Letter B. People bug you when we're eating dinner. Então, as pessoas te interrompem, né? Quando você está jantando. Por exemplo, então a gente já eliminou outra segunda resposta, que não é a resposta que se encaixa lá na primeira questão. A terceira possibilidade de resposta, I would like to do what I do. Então, eu gostaria de ser o que eu sou. Vamos pensar, vamos guardar essa na cartola, tá? E D, a última resposta, Mahatma Gandhi, também não responde a nossa questão. Então, nós sacamos que, para essa questão a resposta seria I would like to do what I do, ok? Então, eu gostaria de ser o que eu sou. Muito bem. E agora, letter B. If you could have lunch with one person from history, who would it be? Então, se você tivesse um almoço com uma pessoa importante da história, quem que seria essa pessoa? Quem poderia ser essa pessoa? A gente já consegue entender que essa última opção aqui já traz a resposta da nossa pergunta. Então, Mahatma Gandhi seria a pessoa que o ator, né, gostaria de ser. E aí, letter C. What's the best part about being famous? Qual que é a melhor parte de ser famoso para ele? It's easy to get a restaurant reservation or people bug you when we're eating dinner. Vamos ver então. What's the best part about being famous? Então, a melhor parte de ser famoso para ele seria essa facilidade em ter uma reserva de um restaurante, né? Então, it's easy to get a restaurant reservation. E qual que é a pior parte de ser famoso? Então, what's the best? Qual que é a melhor? E what's the worst? Qual que é a pior parte de ser famoso? Então, para ele, a pior parte seria people bug you when we are eating dinner. Então, letter D, ok? Fizemos uma pequena prática de listening, não sei o que vocês gostaram, depois contem pra gente aí o que você achou, tá bom? No chat. A gente tem um minutinho, acho que dá pra gente fazer... Bom, vamos ver aqui. Então, espera aí, vou passar aqui. A gente vai finalizar essa primeira aula. Então, o que a gente aprendeu? A gente ouviu e entendeu uma entrevista num talk show, ok? E aprendemos e usamos yes, no questions and WH questions, que a gente vai ver agora na interação com vocês. Tá bom? Então, na interação, a gente vai ver esses pontos sobre gramática e a proposta também de você fazer uma entrevista com um colega da sua turma. E por fim, na próxima aula, na semana que vem, nossa aula vai ser na terça-feira, dia 3 de maio, nós vamos estudar a Lesson 3. What do you do in your free time? Ok? Eu agradeço a sua participação, conto com a sua participação também daqui a pouco na interação. E nossa aula está finalizada para o período da manhã e à tarde a gente retorna também com o conteúdo para o período da tarde. Então, good morning e bye bye.